Oi, gente! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu quero contar pra vocês por que eu excluí o meu perfil profissional no Instagram. Por qual motivo me levou a fazer isso. Então fica comigo até o final que você vai entender tudo isso. Já tem um monte de pontos aqui do meu lado, tem a minha Bíblia aqui também. Então foi tudo baseado em muita oração, muito propósito para mudar tão loucamente assim, né, esse nicho que eu tô trabalhando há mais de 2 anos. Fica comigo até o final para você entender. Primeiro ponto que eu excluí o meu Instagram foi porque Deus me mandou. As pessoas em minha volta estão todo mundo desesperado. Liz, por que você está excluindo o seu Instagram? Por que você está excluindo? Na realidade, o Instagram, ele não deixa você excluir por completo, né? Ele te dá muita dificuldade aí para você excluir tudo e tudo mais. Então, eu vou deixar essa imagem aqui, ó, para vocês verem como que tá. Ele ainda não deixa vou circular aqui na parte de baixo. Eu já tentei pelo computador, já tentei pelo celular e eu não consigo. Eu só parei de seguir todo mundo ali, desativei assim, parei de postar, né? Já caiu bastante os seguidores, não posto mais nos stories, né? Não tem foto, mais nada ali. Mas realmente eu não consigo, porque o Instagram ainda não deixou eu fazer isso. Já tô há alguns dias tentando, mas eu não estou mexendo mais nele, mas eu vou desativá-lo assim que possível. Quem sabe quando subiu esse vídeo eu já desativei ele. Mas o primeiro motivo é por isso, é porque Deus me mandou excluí-lo, né? Então, quando Deus pede algo pra gente, muitas vezes a gente reluta. Será que é só eu que sou assim? Ou você é assim também? E estou há um tempo, há alguns meses, pensando a respeito e orando em cima dessa situação, mas realmente foi isso que a direção que nós tivemos, eu, meu esposo, Paulo, a respeito do Instagram e desse nicho, né, de mesa aposta. E era algo que estava me prendendo muito, né? Então, vou te falar nesse segundo ponto, por que estava me prendendo muito. Porque eu trabalho em casa, eu tenho 3 filhos, eu tenho uma casa, eu tenho um ministério, eu tenho o meu marido, né? E na pandemia eu estava lidando muito bem com a situação, né? Que estava todo mundo dentro de casa, então nós parávamos para almoçar, nós cuidávamos, as crianças estavam comigo, não saíam. Mas quando nós saímos da pandemia, hoje, né, voltamos a usar máscaras nas escolas, né, estão tudo assim, mas quando nós estávamos em casa era tudo mais fácil, né, todas as crianças em casa, enfim. Falei que tá todo mundo usando máscara de novo porque aqui foi exigido novamente usar máscara nas escolas e voltou máscara em vários lugares. Tá aumentando novamente, né, o caso de Covid. Mas quando as crianças estavam em casa, eu foquei muito nisso, né? Nós não tínhamos muito o que focar, certo? Como que foi a sua pandemia em 2020, 2021? Muitas pessoas ficavam dentro de casa, estavam trabalhando, aquele home office, né? Não sei como fala. E eu também estava. Então eu foquei muito nesse trabalho, estudei muito a respeito, fiz vários cursos, né? Eu fiz um curso, eu fiz 2 cursos de costura, fiz 2 cursos de crochê, fiz um curso de costura de roupa de mesa mesmo, eu fiz cursos de como montagem de mesa, de etiqueta mesa, eu fiz vários cursos de marketing, de vendas, de Mercado Livre, de Elo7, tudo que vocês imaginarem. Investi muito, muito mesmo. Eu e o Paulo, nós sentávamos, vamos fazer. Então eu tive muito conhecimento em relação a isso, né? Eu estava com o coração aberto para isso aqui, né? Só que de repente, para entrar nesse segundo ponto, quando eu comecei a falar dos meus filhos, teve um dia que eu tinha horários de live, né? Então, por muitas vezes eles estavam trancados dentro do quarto, né, para eu conseguir fazer, né? A Júlia me auxiliava muito bem, o Isaac adaptava muito bem com o Luca, né? O Luca também me respeitava muito quando eu tava, que é o mais novo, quando eu estava em live. Só que quando eu tinha muita encomenda, isso chegou a acontecer algumas vezes, de eu cobrar muitas crianças, olha, eu estou trabalhando agora, eu preciso da ajuda de vocês. Olha, eu estou em live hoje, então eu preciso da ajuda de vocês. Ó, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro.
E teve um belo dia que o Espírito Santo falou assim pra mim, opa, amanhã é você. E eu falei, talvez em algum momento, eu não lembro o momento exato, mas talvez em algum momento que eu devo ter falado assim, vocês não me ajudam, palavras de mãe, né? É tudo eu nessa casa, eu tô trabalhando, né? Deve ter sido em algum momento desse. E Deus falou forte ao meu coração, amanhã é você. E aquele momento eu comecei, nossa Deus, eu estou perdendo foco. E quando eu falei, estou perdendo foco, eu comecei a descansar em Deus e eu comecei a prestar atenção no que estava acontecendo à minha volta. Então vamos para o terceiro ponto agora. O que é o terceiro ponto, Lice? O terceiro ponto foi que final do ano, nós, no meio de novembro, aí, nós decidimos viajar e eu estava com algumas encomendas de crochê e eu falei assim pro Paulo, falei assim, nossa, mas é a semana que eu mais vendo, né? Que é por experiência de 2020, então era um ano, né, após, depois eu iria vender também em 2021. Porém, a rotina estava mudando e era o único período de viagem do meu marido. Então, o que aconteceu comigo? Eu precisei me adaptar àquela agenda. E foi quando eu falei com ele, nós sentamos, né? E por muitas vezes eu falei, eu não sei se eu quero, eu gosto, mas quando vem a pressão, né, do Instagram, porque só quem tá no Instagram entende que o horário de postagem, as lives, se você costuma no Instagram fazer live num período, depois você vai lá e para de fazer aquele período, ele te exclui totalmente, te tira daquela rua movimentada, quando todo mundo fala, né? Quem tá lá no meio entende o que eu estou falando. E daí foi quando eu falei assim, meu Deus do céu, e agora, né? E daí foi quando eu comecei a orar a respeito do meu trabalho, né? E o Paulo chegou em mim e falou assim, eu falei assim, não, mas eu quero, né? Eu quero te ajudar, eu quero também ter o meu dinheiro, eu quero fazer as minhas coisas sem precisar ficar, poder tirar, sabe aquela renda extra que a gente, mulher, quer, né? Não quer ficar só totalmente ali, né, do marido, focado naquela situação. E ele olhou pra mim e falou assim, mas eu nunca te pedi nada, né? Então eu estava corrida com a casa, corrida com o artesanato, e eu estava deixando de fazer aquilo por amor, mas focado em outra situação, né? Que eu posso ganhar mais, mas eu estava negligenciando em outra parte, que era o cuidado em cobrança com as crianças, em exigir demais ou deixar de menos, às vezes fazia algo e procrastinava em outra coisa porque eu precisava fazer um modelo novo, porque eu precisava postar, e não porque eu queria, né, mas algo que o próprio Instagram pede, a novidade, ou o cliente pede o orçamento daquele que nós nunca fizemos, e nós fazemos para ter a noção, para passar o orçamento para ele. Então, a minha professora lançava um modelo e eu achava maravilhoso, porque eu amo artesanato, eu amo fazer coisas artesanais, inclusive essa almofada aqui é uma capa de almofada que eu fiz, tá no meu outro perfil, eu vou deixar aqui no card o link dela se você quiser aprender, e vou deixar aqui na descrição também, mas eu vou colocar aqui, ó, sobre como fazer uma capa de almofada sem costura. E eu queria fazer algumas coisas e eu não estava focando naquilo, eu estava focando só na mesa posta. Então, o sonho de fazer essas capas de almofada amarela fazia uns anos já que eu queria. Eu falava, quando sobrar um tempo, quando sobrar um tempo. Eu acabava desfocando de dentro da minha casa para fazer modelo novo ou para algo assim. E Deus começou a falar no meu coração que não era para eu parar, né? Então, foi quando, nem sei se eu tô no terceiro ou no quarto já, eu acredito que seja o quarto. E eu cheguei de viagem fui viajar no Natal, conversei bastante com o Paulo, que eu queria, porque eu amo cuidar de casa, gente. Vocês não têm noção que o meu primeiro vídeo aqui nesse canal foi sobre rotina e foi no começo de 2021. Mas esse sonho de estar aqui com vocês era desde 2019, final de 2019. E daí eu fiz um modelinho e eu queria gravar vídeo pro canal. E daí eu recebi uma encomenda, daí recebi outra, daí uma mulher encomendou, acho que foi um kit, quatro kits de 6 unidades. E eu falei assim, nossa gente, eu acho que é isso. E não consultei a Deus, no caso, será que é isso que Deus tem pra mim? Porque eu estava focada no canal. Eu já tinha comprado pedestal, já tava vendo câmeras, já tava vendo coisas, já tava fazendo, como fala? Roteiros.
E eu parei para focar na mesa posta. Veio toda a confusão da pandemia e eu parei com esse sonho aqui. E daí eu falei, opa, então no final de 2021 agora, sentei com o Paulo e falei assim, amor, eu gosto de gravar vídeo. E daí com todas essas experiências de live, todos os cursos de marketing que eu fiz, muitos deles falavam sobre o YouTube, né? E eu falei assim, não, eu acho que é isso aqui. Então eu posso fazer meu artesanato, mas eu posso mostrar o que eu gosto de fazer, que eu gosto, gente. Hoje mesmo eu tava ali, ó, nem sei se ainda lavou certinho a minha mão, mas eu tava ali cuidando das minhas plantas, né? Eu sempre falei assim que eu gosto de coisas de velho. O que é coisa de velho, Lice? É planta, crochê, costura, fazer pão, todas essas coisas. Então esses foram alguns pontos que me fizeram pensar em excluir algo que estava me tirando do foco, que era a minha casa. Então, às vezes você tá aí focado só no Instagram, mas será que esse é o seu sonho? Porque ali no Instagram, ele é uma plataforma que nos ajuda a realizar o nosso sonho. Só que por ele nos sugar muito, ele acaba tirando você do seu sonho. E é isso que estava acontecendo comigo. Eu queria o artesanato, quero o artesanato, porém a rotina do Instagram tava me sugando. E aquele perfil ali tava me sugando, porque você posta, você ganha seguidores. Se você para, então peraí, o meu foco não era ganhar seguidores, mas era fazer o que eu amo, que é o artesanato. Então eu comecei a desfocar isso em dezembro, e foi quando eu cheguei, né, em janeiro, conversei com o meu marido, falei, e aí, eu acho que eu tô sentindo isso, vamos orar? Vamos orar. Em fevereiro eu quebrei meu dedo, fiquei 60 dias de molho, sem poder sair para comprar barbante, sem poder sair para escolher tecido, fiquei só em casa, não tinha como ficar fazendo live, porque eu estava com meu dedo, né, machucado, não dava nem para pôr o sapato fechado. Foi uns 2 meses muito difíceis, mas foram 2 meses que eu mergulhei aí no propósito do Senhor e foquei em ouvir a voz de Deus e ver se realmente era esse o propósito de Deus para minha vida. Quando a gente fala de propósito, muitas vezes eu ainda estou no Instagram, no meu pessoal, e eu abri outro perfil de artesanato, mas não para focar como eu estava mergulhada naquele Instagram, porque eu estava perdendo muito tempo. Mas é o meu trabalho. Daí uma pessoa falava com você, daí as orientações, né? Você precisa responder essa pessoa rápido, porque você... E o Instagram, ele tem isso. Isso estava me gerando ansiedade, estava me deixando fora do meu foco. Toda hora eu precisava estar com o celular na mão, eu precisava olhar o Instagram, e isso estava me prejudicando como mãe, né? Como esposa, como amiga, né? Então eu preciso deixar o Instagram de lado para focar nos meus sonhos. E o meu sonho é o artesanato, porém não é focar no Instagram, né? Eu posso vender o meu artesanato em todos os lugares, como aqui no YouTube eu tenho um perfil de o Arts da Liz o Arts da Liz Barbosa, e eu vou fazer o meu artesanato nem só na mesa, né? Como eu falei pra vocês, eu fiz a capa de almofada, eu tenho ali pra fazer bainha de guardanapo, e é o meu artesanato. Eu fiz um kit de crochê que eu tinha feito lá em 2018, eu fiz um pra mim e 33 centímetros, nem cabia o meu prato, eu fiz um kit pra mim. Em 2 anos eu não tinha um kit pra mim ainda, eu amo mesa posta e eu não tinha feito pra mim. Então, outros motivos que eu excluí o meu Instagram foi pra focar em mim, focar nos meus sonhos, focar no propósito de Deus pra minha vida, ter tempo de falar com Deus, ter tempo de orar. E tudo isso foi baseado em palavras, em ministrações, às vezes na igreja, assim, falava alguma coisa, falava, nossa, Deus me respondendo. E o mais interessante é que quando eu quebrei meu dedo, eu pude estar muito mais tempo aos pés de Jesus, né? Sofri que não podia postar lá no Instagram, às vezes aparecia uma vez, outra, mas eu não comecei a sentir mais paz de estar ali. Mas eu sentia paz de estar no meu pessoal, mas ali não. Lícia, por que? Não sei ainda. Às vezes lá no céu eu vou entender por que Deus falou assim, exclua. E eu excluí. Sabe quando você entrega uma semente? Talvez seja isso, uma semente que eu estou lançando ali para um propósito maior na minha vida. Eu não sei, aqui eu só estou compartilhando com vocês alguns pontos.
Então, outra coisa, eu estou falando para Deus o seguinte: Senhor, eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça, né? Talvez seja continuar com o artesanato, talvez sim. Talvez seja parar com o artesanato, talvez sim. Algo que acontece é que o artesanato me dava paz, sabe? Me dá calmaria, eu gosto de fazer, eu gosto de trabalho manual, só que me deixava nervosa pela rotina acelerada do Instagram, aquilo estava me prejudicando. Então, hoje a minha oração é: Deus, eu quero fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Senhor, eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja. Eu não quero estar onde só eu quero estar. O Instagram nos deixava acelerada, pelo menos em mim, né? Me deixava acelerada. Nossa, preciso postar. 10 minutos depois da postagem eu preciso ficar comentando. Nossa, eu preciso... se eu programar, eu preciso pôr meu celular para despertar, para eu ir lá comentar. Gente, eu vivi isso 1 ano e meio, de estar assim, meio-dia, eu parava, o Paulo chegava no almoço, só um pouquinho que eu tô postando. 10 minutos eu ficava ali com o celular respondendo e curtindo, por causa do engajamento. Que engajamento, gente? Isso só tava me deixando ansiosa. Então, hoje a minha oração é: Deus, eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja. Mas eu queria ler um versículo aqui com vocês. Está em Salmo 139, 16. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os seus dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Então, Lice, você vai excluir 2 anos de trabalho? Vou. Porque Deus já tinha escrito isso no meu livro, né? Todos esses meus 2 anos foram bons para um aprendizado, foi algo para ocupar minha cabeça, porque em 2020, trancado num apartamento com 3 crianças, me ocupou muito a cabeça. Eu pude estudar, pude aprender, pude entender de marketing. Hoje eu estou colocando aquilo em prática, mas em outro nicho, né? Lice, você vai ter coragem de fazer tudo isso? Vou, porque Deus me pediu com uma semente. Então, esses foram um dos motivos, mas eu queria só trazer uma palavrinha agora no final pra gente encerrar o nosso vídeo. Eu nem sei quantos pontos, gente, comecei a falar e parei de contar os pontos, mas foram aí vários pontos. Depois você vê aí, depois você volta o vídeo, se você chegou até aqui, né? Porque eu já tô falando há vários tempos, né? Ai, gente, mas é isso que eu queria falar pra vocês. Queria só contar um testemunho pra finalizar aqui, que por muitas vezes eu falei pra Deus assim: Deus, eu estou aqui porque eu quero realizar esse desejo do meu coração, sabe? Deus conhece o desejo do nosso coração. Muitas vezes a gente não sabe o que tem acontecido, mas era interessante assim, que muitas vezes eu estava... Por exemplo, eu queria um tênis, né? Tava fazendo academia, né? Queria um tênis antes de eu quebrar o dedo, porque hoje eu ainda não consigo ir, porque me dói muito o dedo ainda mais que tá frio, chovendo. É um monte. Mas eu queria muito um tênis pra ir pra academia. E uma amiga minha chegou e falou: Lice, olha, eu tenho um tênis pra te dar. Eu queria te dar esse tênis, ficou até com vergonha de me dar. Eu falei: gente, isso é resposta de oração. Outra coisa que aconteceu comigo foi uma vez que eu queria sair para um lugar com as crianças e eu falei assim: nossa, queria tanto, né, poder sair com as crianças, tal. E eu recebi uma mensagem falando que estavam depositando na minha conta tanto valor, do valor que eu queria sair com as crianças. Então, mesmo sem eu entender, Deus estava me direcionando e abençoando a minha vida. Mesmo eu não estando presa àquela rede social onde eu tava assim... Bom dia, boa tarde, boa noite. Sabe, aquilo tava me deixando assim, ansiosa. Então esses foram um dos motivos que eu excluí o meu Instagram. Espero que você tenha entendido. Se isso tá causando algo com você, se tá te gerando ansiedade, medo, angústia, volta à essência. Deus conhece o seu coração, Deus conhece o desejo do seu coração, como eu ganhei um tênis. E isso é só 1% do que Deus fez comigo nesses 2 anos. E hoje eu estou aqui, onde eu queria estar há mais de 2 anos no canal, no YouTube, alimentando aqui com calma, com tranquilidade, fazendo o que eu gosto e entendendo, né? Ainda tô entendendo o que Deus vai fazer. Eu não sei se eu vou continuar aqui para sempre, mas se você chegou até aqui, saiba que eu estou amando estar aqui, porque isso aqui tá me deixando em paz. E eu não preciso ficar aqui deixando de usufruir
o tempo com a minha família, para poder alimentar outras famílias, né? Por muitas vezes eu fazia live para abençoar outras famílias onde a minha estava trancada dentro do quarto. Antes eu achava isso tão legal, gente, mas hoje quando eu paro para pensar, eu falo só por Jesus. Mas é isso que eu queria falar para vocês. Obrigada por você estar aqui comigo. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar seu joinha para mim, se inscrever aqui no canal. Essa semana ainda vai muito conteúdo sobre rotina, sobre... Eu vou fazer um bolo com vocês também e eu não vou falar tudo. Se inscreve aqui para você não perder nada. Obrigada por você que esteve aqui comigo. E me segue no Instagram de artesanato, não vai ter só roupa de mesa lá, vai ter outras coisinhas que eu estou planejando em postar lá. E daí vou gravar para o meu outro canal também. E é isso, gente. Não sei se eu falei tudo, se eu não falei, era isso que eu queria falar. Lembre-se que Deus te ama muito, independente das mudanças que acontecem na sua vida. A gente é um rio e nós precisamos fluir aí, né? E o rio não para. Então, por muito tempo eu parei ali e eu precisava fluir. E hoje eu posso fluir em outras redes sociais que não é só aquela ali. E é então, isso. Eu sei que cada semente nas mãos do Senhor, ele gera crescimento, gera aprendizado e nos leva à maturidade, né? A aprendizagem. Então foram 2 anos de muito crescimento e aprendizagem para mim. Então, aquele perfil não existe mais. A partir de agora é um novo tempo, um novo propósito. Até quando? Só Deus sabe. Eu gosto de seguir aí o que ele fala. Faça isso, eu vou fazer, porque eu não quero magoar o Deus. Ai, o amado da minha alma. Beijos. Obrigada por você que chegou até aqui. Até o próximo vídeo.